Eu sempre estrago o desenho na hora de fazer o contorno. Dificuldade na hora de fazer o contorno não é exclusividade de ninguém. Todo mundo que desenha já teve dificuldade com isso um dia. Todo mundo tem aquelas perguntas que podem até parecer meio bobas, mas fazem toda a diferença. E eu vou começar aqui respondendo uma delas, que é: qual é a caneta ideal para fazer contorno? Então, não existe caneta ideal. Como assim? Existe uma quantidade enorme de canetas disponíveis no mercado. E por óbvio eu não consigo falar aqui de todas elas. Eu vou citar algumas, diferenciando elas pelo tipo de ponta, que é o que faz mais diferença na hora de fazer contorno. Canetas esferográficas, que incluem canetas Bic e caneta gel. As canetas esferográficas possuem um traço uniforme. Mesmo que você aperte bastante a caneta ou faça de leve, a diferença entre um traço e outro não é muito grande. Se você quiser uma parte da linha mais grossa, você vai precisar desenhar esse detalhe e preencher com a caneta. Canetas finas de ponta porosa, que são as clássicas canetas nanquim. As canetas nanquim também possuem traços extremamente uniformes. Da mesma forma que a esferográfica, mesmo que você faça bastante força ou menos, a diferença é bem pouca. O que diferencia as canetas nanquim das canetas esferográficas é que as nanquins possuem tamanhos diferentes e são pensadas para o desenho. A caneta esferográfica é uma caneta comercial e só foi pensada em uma espessura. Canetas grossas de ponta porosa, que incluem desde marcadores de CD e DVD, canetinhas e algumas canetas feitas especialmente para desenho. As canetas mais grossas são um pouquinho menos uniformes. Se você apertar mais ou menos, você consegue traços mais ou menos grossos. E usando elas deitadas, você consegue traços mais grossos ainda. É possível variar o tamanho do traço apertando ou soltando a caneta. Porém, é mais fácil fazer da mesma forma que as esferográficas, desenhando a diferença e preenchendo depois. Essas canetas também são comerciais e têm poucas opções de grossura da ponta. Canetas de ponta chata, que incluem marcadores e canetões. As canetas de ponta chata têm duas opções de traço, um fino e um grosso. Geralmente elas não são muito boas para contornos de desenho, especialmente desenhos com muitos detalhes. Elas são mais usadas para preencher espaços e algumas pessoas utilizam elas para caligrafia. Eu, no caso, sou péssimo de caligrafia. Canetas de ponta pincel, que incluem Copics e outros marcadores. As canetas de ponta pincel são extremamente maleáveis. Elas, entre as canetas, são as que permitem maior versatilidade. Você pode conseguir desde traços extremamente finos e, se você apertar mais a caneta, seus traços vão ficando mais e mais grossos. Esse tipo de caneta exige bastante coordenação motora. É preciso ter bastante controle para saber quando apertar e quando soltar o traço. Elas são especialmente boas para caligrafia. E por último, pincéis. Pincel e tinta. Esse é o método mais complicado, mas na minha opinião é o mais rico de todos. A tinta mais usada para aplicação com pincel é a nanquim, mas existem outras opções no mercado. Com o pincel dá para fazer qualquer tipo de traço, desde os mais finos aos mais grossos. Ele permite uma versatilidade enorme. Sem falar, claro, que existem várias opções de grossuras de pincéis, desde os mais finos até os mais grossos. Eles são bons desde detalhes bem pequenos até para preencher grandes áreas de preto. Para se tornar um mestre do pincel é preciso bastante treino, então se você quer, vamos lá, boa sorte! Mas se você conseguir, seu trabalho vai ter um grande diferencial do mercado.
E para trabalhar no papel, dê preferência aos pincéis macios. Pincéis muito duros são muito difíceis de trabalhar. Ok, agora vocês conhecem as canetas. E na hora de aplicar elas? Assim como não existe uma caneta certa, não existe um tipo de contorno certo. Não, por quê? Tem um avião passando, mano. Minhas gravações são interrompidas por avião, mano. Que surreal. Alguns artistas trabalham com linhas finas, bem limpas. Alguns trabalham com grandes áreas preenchidas de preto. Eu geralmente trabalho um contorno bem genérico, que ele é limpo, não tem tantas áreas pretas, mas ele também não é muito fino. Se você não sabe a sua forma de fazer contorno, eu sugiro pesquisar artistas, principalmente do meio dos quadrinhos, e encontrar o estilo que mais te agrada. A única coisa que vocês não podem fazer é contorno peludo. Contorno peludo é quando a pessoa tenta fazer o traço usando várias linhas e no final aparecem todas aquelas linhas esquisitas e todas aquelas pontas para fora do contorno. Existem duas formas de fazer um contorno bonito e fugir do contorno peludo. Uma delas é fácil, porém ela é chata e demorada, e outra é difícil, porém ela é rápida e eficiente. Vou desenhar aqui duas linhas para serem contornadas. Na primeira eu vou usar um método fácil, porém chato, e na segunda eu vou usar o método difícil, porém eficiente. No método fácil você constrói o contorno usando vários traços bem pequenos. Nessa técnica é perigoso cair na tal linha peluda. Então é preciso voltar corrigindo todos os tracinhos que ficaram para fora, até você ter um contorno bem uniforme. Como você tem que voltar corrigindo, essa técnica é bem demorada. E a segunda técnica é a que exige bastante treino, e ela é difícil, porém quando você consegue dominá-la, fazer contornos vai ser algo muito mais fácil. E ela se resume basicamente em ter coordenação motora suficiente para fazer o traço de uma vez só. Não existe milagre para desenvolver a segunda técnica. É preciso treinar e desenvolver sua coordenação motora. Porém, existem alguns exercícios que podem te ajudar bastante nisso. O primeiro exercício é para forçar você a traçar linhas contínuas e grandes. Pegue um papel e trace uma linha do começo ao fim dele, sem tirar o lápis do papel. Mesmo que sua linha não fique perfeita, não fique reta, o exercício aqui é não tirar a caneta do papel. Isso vai evitar aquele vício de fazer vários tracinhos pequenos. Quando você chegar no meio do papel, comece a fazer o movimento inverso. Venha de lá para cá. Como a gente está acostumado a escrever da esquerda para a direita, esse movimento vai parecer muito mais complicado do que o primeiro. Mas em desenho a gente precisa dominar todos eles, então... E não vale virar o papel e fazer de lá pra cá. Deixe o papel fixo e faça da direita para a esquerda. Repita esse exercício com linhas verticais, tanto de cima para baixo, tanto de baixo para cima. E em linhas diagonais, de cima para baixo, da esquerda para a direita, de baixo para cima, da direita para a esquerda. E ao contrário. Esse exercício fará com que sua mão se acostume a esses movimentos que você não está habituado. O segundo exercício é traçar linhas com o lápis e depois vir com a caneta tentando passar por cima delas. Pode fazer devagar
pode tentar fazer rápido. Com esses exercícios você vai acostumando a sua mão a acertar a linha embaixo. E por último, um exercício para se acostumar com a caneta pincel. Tente criar traços variados, começando fino e ficando grosso aos poucos, ou começando grosso e ficando fino, ou variando. Isso, claro, em várias direções. Pode também fazer linhas curvas. Com esse exercício você vai se acostumando com a pressão da caneta e como ela influencia a grossura do traço. Como sempre, vocês podem tirar suas dúvidas comigo aqui nos comentários, ou no Instagram, Facebook, etc. Podem postar suas coisas no Instagram e me marcar, @miagbr. E pratiquem, é isso, falou!